Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu só quero fazer um comentário breve sobre um conceito que existe desde Aristóteles, né? Um conceito que existe desde a Grécia Antiga, principalmente ligado à política, né? Mas eu queria fazer um comentário me baseando muito no conceito que foi trazido à tona novamente na discussão contemporânea pelo filósofo da escola das Astúrias, né, espanhol, Gustavo Bueno. Gustavo Bueno, um grande filósofo espanhol do chamado materialismo filosófico, né? O Gustavo Bueno nasceu na região da Rioja, né? E eu tenho primos lá na Rioja, né, na região leonesa e tudo mais. Só que ele sempre fez carreira e viveu em Astúrias, né? E ele inclusive pertenceu à escola das Astúrias, né? E é uma região relativamente perto, né, uma da outra, né? E o Gustavo Bueno, ele meio que inverte a lógica marxista. O Marx, da mesma forma que fez uma releitura do Hegel e reinverteu a lógica do Hegel, inclusive na questão da dialética e tudo mais, o Gustavo Bueno tentou fazer exatamente a mesma coisa com o Marx. Então o materialismo filosófico, na verdade, é um materialismo al revés, ao contrário, né? Muito curioso essa ideia do Gustavo Bueno, que defendia muito o racionalismo também. A razão contra qualquer outro tipo de coisa, inclusive contra a cultura, né? Ele falava que a cultura, essa questão culturalista muitas vezes, mas a cultura ela ia contra a ciência, né? E a gente deposita muito na modernidade tudo na cultura. Então é mais perdoável você não entender o núcleo de uma célula, mas é imperdoável você não saber quem pintou, sei lá, as Meninas do Velázquez ou o Guernica do Picasso. Se você não sabe essa questão da cultura popular, ou da mesma cultura, não digo cultura inútil, porque a cultura não é inútil, mas o que te faz um intelectual é saber isso e não saber outras coisas que também são importantes, muito, e principalmente aquilo ligado à ciência muitas vezes, né? O Gustavo Bueno vai dizer um conceito que é esse conceito que eu quero trabalhar hoje, que é o conceito da eutáxia. O que é a eutáxia? A eutáxia no grego antigo significa boa ordem. Para o Aristóteles, significava bom ordenamento. E o que é essa eutáxia? A eutáxia é uma espécie de harmonia, é um núcleo que há dentro da política das sociedades, que é o contrário daquela ideia de democracia orgânica, muitas vezes, que algumas pessoas entendem, que vem a ordem de uma centralidade. Muito pelo contrário, é a centralidade que é significada pelas partes. E as partes, elas sendo autônomas, não necessariamente só de organizações, pode ser de indivíduos também, embora o Gustavo Bueno seja muito crítico a essa ideia de indivíduo atomizado e tudo mais, mas as partes vai definir justamente a ação da centralidade, que é o contrário da centralidade definir as partes. E para a eutáxia funcionar, esse bom ordenamento e harmonia, vamos dizer assim, não deixa de ser uma espécie de harmonia, é primordial que você entenda que as sociedades, elas não são unânimes, que os grupos das sociedades também não são unânimes. E o bom governante, aquele que faz um bom governo, é aquele que consegue governar para todos, entendendo justamente as contradições que existem na sociedade. É a base da democracia que nós entendemos, né? Mas ele vai um pouco contra essa ideia de democracia liberal, que é a ideia basicamente que vigora em quase todo o mundo ocidental hoje, trazendo algumas diferenciações. Eu já vou explicar quais seriam elas, né? Então, para a eutáxia funcionar, é importante que você entenda que grupos diferentes pensam diferentes na sociedade. É perfeitamente normal, num Brasil, por exemplo, ou a democracia brasileira, entender que existem pessoas que votam no Bolsonaro e pessoas que votam no Lula, né? E é diferente a questão do Estado, a questão estatal, da questão de governo.
né? Os governos, eles são transitórios, ou os governos são temporários, né? Eles não duram eternamente. Já o Estado é algo que deve se fixar e manter-se eternamente, né? Eu, como um grande admirador do liberalismo, principalmente do liberalismo econômico, eu não sou totalmente contra o Estado. Eu sou contra um Estado inflado e gigantesco, que não tem nada a ver com o conceito de eutáxia, com a estatização de tudo. Uma Coreia do Norte pode ser considerada uma eutáxia? Talvez. Mas o modelo estatista da Coreia do Norte é um modelo que eu me contraponho. E eu sou a favor de um Estado, principalmente num Estado que assegure as liberdades individuais e as autonomias também de cada parte e de organizações ou de indivíduos ou de sociedades dentro da sociedade, né? Então o Estado ele pode ser perfeitamente um Estado liberal, principalmente no sentido de economia, né, e garantidor dos direitos também, sem ter essa questão estatista que quer se interferir inclusive no livre mercado e tudo isso. Isso não tem nada a ver com a eutáxia. A eutáxia não necessariamente é ditadura, é governo centralizado forte. Isso não tem muito a ver, né? É possível que se tenha, no caso brasileiro, um governo federal bem atuante que se sobreponha até as liberdades não digo, mas as partes, a autonomia das partes, respeitando justamente o federalismo, né? E a gente está vendo muito isso hoje, a competição entre centralidade e descentralidade. Eu acho que dá para você ter uma eutáxia que consiga ter ambas. Não é questão de você ter interventores nos estados, igual foi uma falsa noção de autáxia, que foi o varguismo, por exemplo, ou a própria época do regime militar e tudo mais. Embora o regime militar tenha suas diferenças com o varguismo também, que eu já vou explicar. Mas é perfeitamente normal você ter um federalismo e respeitar a Constituição de 88 com a competição entre poderes dos entes federados e o próprio governo central federado. E isso faz bem, inclusive, à democracia, né? Bom, para a eutáxia funcionar, você tem que entender que as coisas são baseadas na tradição, né? São as questões pretéritas, são as questões de passado que vão ordenar o futuro, né? Isso não quer dizer que você não possa estar a favor da mudança. A mudança ela pode existir, mas é muitas vezes a tradição que se transforma dentro da modernidade, a tradição que se transforma dentro das novas prerrogativas ou de um avanço tecnológico também, e ao mesmo tempo que ela se transforma, ela também transforma essas coisas e também se conserva dentro da modernidade. Então é uma modernidade que mantém principalmente aquilo que dá certo da tradição, que são as instituições da cultura que sempre deram certo e que vão continuar dando certo, embora você tenha novas gerações com novos pensamentos, existem certas instituições da cultura que elas funcionam, que elas não vão ser alteradas. Ou elas podem ser transformadas e modificadas dentro de uma modernidade que também, ao mesmo tempo que as modifica, as conserva. Então é muito curioso, porque eu me lembro que tinha muita crítica na faculdade do modernizar conservando, dessa ideia de projeto modernista brasileiro que conservava também, mas isso é o que faz o equilíbrio. É um equilíbrio entre o ontem e o amanhã, entre passado e futuro. E a eutáxia nada mais é do que esse equilíbrio, né? Que não vem de uma centralidade às coisas, às ordens e tudo mais, mas é a própria centralidade que é transformada pelas partes, né? Essa questão de que o futuro é baseado no passado está ligado à questão do proléptico ou prolepsis, né? O proléptico o que é? É quando você tem justamente essa previsão do amanhã sem negar certas instituições do ontem, né? E o que isso acarreta? Acarreta muitas vezes, pode acontecer também, quando você tem a planificação de uma sociedade sem respeitar a sua questão até um pouco que anárquica, né? Um pouco que descentralizada e
caótica, né, não uniforme, algo desconexo entre a ideologia e a prática, entre a realidade e o conceitual. E aí acaba gerando o contrário da eutáxia, que é a distaxia, né? A distaxia é quando você não tem isso. Um exemplo disso foram justamente os planos quinquenais do Stalin, da União Soviética, né? Que é uma tentativa de ordenar a sociedade, uma tentativa de organizar, não digo nem organizar, é ordenar mesmo por uma imposição, uma ditadura. E aí a realidade mostra o contrário, gerou o terror, gerou a morte. A Revolução Francesa tem um pouco disso também, né? Embora a anarquia, ela sempre pressupõe uma ordem. Tanto que o símbolo da anarquia é aquele A dentro de um círculo. Esse círculo, esse pode ser muitas vezes, para alguns, essa interpretação é de ordem. Toda anarquia visa uma ordem. Todo caos visa um ordenamento, né? E a ordem verdadeira ela surge da anarquia também, né? Muitos regimes surgiram depois que a verticalidade se encontrou com a horizontalidade. As próprias revoluções, e um exemplo da melhor revolução, a mais ideal, a meu ver, foi a de 1776 nos Estados Unidos, muito diferente da Revolução Francesa, né? Bom, esse bom ordenamento, né, um bom líder político, no sentido desse sentido de eutáxia política, não está ligado às qualidades psicológicas e sociológicas que um líder deve ou pode ter de acordo com a literatura. Não é essa noção weberiana do líder carismático ou autocrático, ou do líder, principalmente não só do racional legal, né? Mas do líder carismático mesmo, daquele que reúne as melhores qualidades, tudo isso. Isso são questões mais psicológicas do líder. O líder verdadeiro é aquele que consegue governar não só para uma oligarquia, não só para a elite política, que muitas vezes essa elite política é aquela elite fracionada do grupo de interesse ao qual foi eleito, ao qual faz parte do governo ou é eleita. Não é aquele que governa só para essa parte da sociedade, sim para a sociedade como um todo, inclusive para a oposição. E aí eu faço uma diferença entre modelos de ditadura, né? Claro que a gente teve um modelo autoritário, um modelo, em alguns casos até autocrático do regime militar brasileiro, mas ele se diferencia de outras ditaduras num tocante que ele conseguiu manter, de certa forma, até uma oposição dentro desse regime, né? Por mais que alguns falem que é uma oposição de fantoche e tal, que foi o MDB, Movimento Democrático Brasileiro, né? Que se contrapunha à Arena, que era do governo militar. E ele teve uma alternância de poder, e dentro das linhas dos militares você tinha diferentes tendências. A linha do Silvio Frota, que era temível, ou a linha nacionalista do Garrastazu Médici, e a linha mais branda do Castelo Branco e do Geisel. Então não era uma coisa unificada, você tinha eleições até, claro que não se governava, não eram eleições diretas, você tinha o caso do senador biônico, você tinha coisas que não configuram uma democracia de fato no sentido liberal, mas é inegável que era muito diferente esse regime dos regimes totalitários, onde tudo era fundido num líder só, que era o típico das revoluções do proletariado, das revoluções de esquerda, da União Soviética também, que muitas vezes era defendido por esses grupos da luta armada. Então é uma ingenuidade ou mau caratismo você achar que os grupos da luta armada lutavam por democracia. Tinham setores da sociedade, como o MDB ou a própria OAB, a sociedade civil, alguns grupos religiosos, Dom Evaristo Arnes, Dom Helder Câmara. Esses sim lutavam por uma abertura realmente democrática. Mas os grupos de interesse comunistas, eles defendiam uma ditadura totalitária, que era muito mais acentuada e radical do que o próprio governo militar, que foi um governo que surgiu para, de certa forma, preservar o status quo, preservar as próprias instituições. Alguns dizem que o Jango não era comunista, aquele trabalhismo não tem nada a ver com comunismo, mas era um contexto de Guerra Fria, um contexto de avanço do comunismo no mundo. Você tinha grupos cubanos e da KGB operando no Brasil.
Então, assim, foi uma espécie de remédio amargo para se preservar as instituições e a própria democracia. Não é à toa que foi chamado de Revolução Democrática. Só que isso é algo relegado ao passado. A gente sabe que isso é incabível nos dias de hoje. Mas não há uma associação, a meu ver, de militares presentes no governo, ou de 7 mil militares no governo, com esse período do passado. Porque esses militares, eles também exercem funções de civis no momento que eles são da reserva. E o próprio presidente, embora tenha sido militar, hoje ele é um civil. Ele foi eleito. Não foi uma imposição através de uma revolução armada. Então não dá para se fazer um paralelo muito diferente de muitos ditadores e caudilhos da América Hispânica e Latina que chegaram através de revoluções e que se mantêm no poder, né? Na Nicarágua, ou eleições forjadas, eleições pouco republicanas também, né? Das repúblicas bananeiras, né? Bom, então eu acredito que essas são diferenças não só sutis, mas muito explícitas também, que vai definir realmente o que é uma eutáxia, o que é um governo de harmonia e que se entende que eles têm que ter uma alternância de poder. Os governos, eles não são eternos, eles têm uma alternância no poder. O que é eterno é o Estado e as instituições. O Estado e as instituições devem ser preservadas e devem ser mantidas. Elas são seculares, são instituições, e o Estado ele é secular, né? Mas não é possível dizer, por exemplo, de governos que vão durar para sempre. E por isso que a revolução da esquerda, ou muitas ideias de esquerda, de revolução permanente, de suprimir toda a oposição, de ver a oposição como um obstáculo ao etapismo que eles querem atingir, uma sociedade perfeita, comunista, para além da sociedade socialista, para além da sociedade social-democrata, né? Que seria a utopia de fato. Quando você tem partidos que têm esse tipo de visão, eles não respeitam a eutáxia, porque eles não respeitam a harmonia dos contrários. Eles querem que apenas um lado do jogo do poder esteja no poder, né? Esteja no poder. Só um lado vai visar apenas um lado. E isso anula justamente os contrários, anula o contraditório. A própria democracia não é o checks and balances, freios e contrapesos. O que seriam esses freios e contrapesos? Seria justamente o jogo dos contrários. E a democracia ela é dissenso, mas é um dissenso que tem que caminhar para uma harmonia pelo governante que vai governar para todos e não só para uma elite que está ao seu lado ou ao seu redor, né? Não só os dirigentes políticos ou os dirigentes da revolução que querem tomar o poder e serem os controladores de tudo e tudo vai se voltar apenas para eles, desrespeitando a própria democracia e a Constituição, né? Então a eutáxia também não significa neutralidade. É uma ideia ingênua e também de mau caratismo aqueles que falam que a Constituição de um país é neutra, né? E aí ele vai falar que a Constituição ela é sempre feita mediante algum contexto político, social, que vai levar as suas prerrogativas e tudo mais. A própria Constituição norte-americana, depois da Revolução de 1776, foi assim, embora ela respeite mais as liberdades e até o antagônico, a natureza humana e uma série de coisas que as constituições que a França teve depois da Revolução Francesa não respeitou. Ela não foi uma revolução democrática como a dos Estados Unidos, né? A Constituição mexicana, por exemplo, escrita no contexto da Revolução Mexicana, depois de duas invasões do México, né, de 1914 e 1915 e 16, da época do Pancho Villa, invasões por parte dos federalistas e dos Estados Unidos, né? Então eles tiveram que fazer uma constituição na época do Venustiano Carranza, né? Que era uma constituição que tinha essas preocupações. E que um século depois, praticamente, o Vicente Calderón, na época do neoliberalismo, fez uma nova constituição praticamente, embora seja a mesma, mas ele alterou de certa forma a Constituição de uma forma que se adequasse às necessidades de um mundo que não era mais aquele mundo do contexto da Revolução Mexicana.
A mesma coisa a nossa Constituição de 1988. Ela foi feita no contexto de abertura política depois da anistia de 79, muito influenciada por aquelas ideologias que estavam no exílio, que voltaram, né? Embora se chame de Constituição Cidadã, ela tem muitas prerrogativas que elas fogem um pouco também à nossa noção de democracia, e ela está muito ligada à questão mais de uma, talvez de um estado social, de uma democracia, enfim, social liberal, mas essa questão social não quer dizer necessariamente que ela é democrática, né? E aí tem o argumento da própria esquerda anticonstituição que fala que ela nunca adotou muitas coisas que está nela mesmo. E ela teve quantas emendas desde 88 para cá, né? Talvez as emendas que ela teve dá mais ou menos o número que tem de umas 3, 4 por ano. Ou seja, ela não dá conta, então, de ordenar a sociedade de certa forma que faz com que ela se torne algo gigantesco e inflada, né? Embora de longe seja a melhor que nós tivemos, né? Mas ela pegou muita coisa da Constituição de 1967, também da própria Constituição de 46, depois da Era Vargas, né? Então, ela não é algo, ela é algo adaptado à nova república, né? Na época do Ulisses Guimarães, que promulgou a Constituição e tudo mais, mas com alterações ideológicas que faz com que ela foi se alterando ao longo do tempo. E pode ser que ela se altere com as necessidades de hoje, num mundo com um neoliberalismo ainda mais acentuado, onde se deve ter um Estado cada vez menor. Qual que é a função da Constituição nesse sentido? E com essa disputa política desses atores políticos que nós temos hoje, e com um Supremo que muitas vezes rasga a própria Constituição, ela é interpretada de formas diferentes por dois lados, por ambos os lados, direita e esquerda, que se enxergam como os verdadeiros detentores da Constituição. Então a Constituição ela não é algo neutro, ela é algo ideológico na sua formação e elaboração e na sua interpretação também. E isso é perfeitamente normal, porque as pessoas elas não são imparciais, elas são parciais. E a sociedade, os grupos da sociedade serão assim também. É óbvio que seria assim. Mas essa ideia de que apenas um grupo deve deter o poder em nome de revoluções, em nome de futuros utópicos, isso é antidemocrático e anula o próprio jogo democrático, como eu disse, né? Bom, então, nesse caso, o curioso é que a esquerda hoje fala que é legalista, que ela defende a Constituição, mas o PT foi contra a Constituição, não assinou pela Constituição e era contra, inclusive, o Tancredo Neves na abertura, né? Hoje se inverteram os papéis. Os contrários ao establishment é a direita e a esquerda é pró-establishment totalmente, né? E uma Suprema Corte, ela age de forma ideológica também, ela não é isenta, ela não é necessariamente a garantizadora da democracia, porque existem outras noções de democracia também. E aí a gente cai numa outra questão. Se a eutaxia ela é o dissenso e a harmonização do discurso dos contrários, por que você não pode ter bandeiras que defendam outros tipos de democracia que não seja essa democracia estabelecida que nós temos, partidária, ou liberal, ou seja o que for? Por que outros modelos de democracia não podem ser legítimos também no jogo democrático e outros modelos de constituições diferentes também não possam estar no jogo democrático também, na discussão política também? Ou formas de governo, por que a monarquia não pode estar sendo discutida? Por que outro sistema que não seja a democracia liberal ou presidencialista, de coalizão, não pode estar sendo discutida? Então, que espécie de eutaxia e democracia é essa que deveria respeitar os contrários e ela define que tem instituições e a própria Constituição que ela é inviolável, que ela está num patamar que não pode nem sequer ser questionada por grupos que não concordam com ela. Então, a democracia deve ser aprimorada para não ir contra as instituições de Estado, para não ir contra as instituições seculares, do Estado secular.
Mas a configuração do Estado e a próprio governo, ela tem todo o direito de ser discutido por diferentes tendências. É perfeitamente normal. É muito mais saudável esse tipo de discussão do que quando você tem partidos de ideologias que querem destruir a ordem em nome de fazer uma revolução contra a ordem. A ordem ela tem que ser aprimorada e não destruída em nome de algo diferente que vai priorizar um lado apenas. É isso que eu penso, pelo menos, né? Bom, então a definição de eutaxia é essa. Ela está desde o Aristóteles na Grécia Antiga, que seria bom governo, né? E aí, boa governança, pelo menos. Ela está na biologia também, que ela é muitas vezes vista como harmonização. Mas essa harmonização não necessariamente é consenso, né? Ela é a harmonização dentro do dissenso, né? Enfim, é isso. E o Gustavo Bueno foi um grande filósofo da escola de Astúrias. Escreveu o livro Espanha frente a Espanha, livros sobre El mito de la izquierda, El mito de la derecha. Nós que somos do movimento hispanista, da hispanidade BR, hispanista brasileiro, estamos divulgando parte dos seus conceitos do Gustavo Bueno para o nosso público. E não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar se vocês gostaram do vídeo. E acesse a nossa página hispanidadebr.blogspot.com. Lá tem vários temas de autores da hispanidade, inclusive alguns do Gustavo Bueno. Muito obrigado, valeu gente, grande abraço para vocês.